A todos, mais uma vez estamos aqui, presentes para ouvirmos a palavra de Deus. Quero saudar a todos, queridos irmãos, amigos, estimados ouvintes, todos vocês que estão em linha por este momento. E vamos então iniciar o nosso programa com um louvor, tá bem? E depois vamos entrar na palavra de Deus. Te agradeço, Abba Pai, minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem e me levanto ao adorar-te, Abba Pai, te louvo e te agradeço. Minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem e me levanto ao adorar-te, Abba minhas mãos a ti levanto, pois teu amor e grande poder me atraem e me levanto ao adorar-te, Abba Pai. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, pela saúde que tu nos dás dia após dia. Pai, nesta manhã nós queremos te louvar e engrandecer o teu santo nome. Estamos aqui, Pai, para ouvirmos a tua palavra e a mensagem que tu tens para nós. Pai, eu me entrego desde já a ti, eu me esvazio inteiramente, para que sejas tu, Pai, a me encher do poder do Espírito Santo, para poder falar ao teu povo. Pai Santo, transforma, liberta, cura, faz tudo o que nós precisamos, Senhor, na nossa vida. Satisfaz, Senhor, o desejo do nosso coração, pois nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, está escrito na Tua palavra que quando nós entrarmos em Tua presença, Tu farás os milagres que Tu queres e Tu desejas para a vida de cada ser humano. Eu te entrego, Pai Santo, cada alma neste momento que está presente a ouvir esta mensagem.
Te entrego todas as pessoas, as famílias, filhos, amigos, Pai, nas tuas mãos, para que sejas tu a transformar os corações e a fazer com que as pessoas voltem para ti. Pai Santo, nós estamos aqui, diante da tua presença, e nós nada temos para te dar, Senhor. Não somos tão pouco merecedores da tua graça, mas porque tu és misericordioso, nós te suplicamos, Pai, que tu nos abençoes. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados e faltas e ajuda-nos a nos aproximarmos cada instante mais próximo de Ti. Obrigado por mais um dia de sábado e ajuda-nos, Senhor, a entrar neste dia e a nos repousarmos em Ti, na Tua santa presença. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Obrigado por vocês que estão aqui perto e estão a ouvir. E eu gostaria de pedir a vossa atenção, por favor, para que ao ouvirem essa mensagem, possam vocês também transmitir aos vossos amigos, aos nossos familiares, aos vossos familiares, para que essa palavra possa ser transferida a todas as pessoas. Nós estamos a falar ultimamente dos últimos acontecimentos. E hoje nós vamos conhecer um pouco do temor de Deus. Como devemos temer ao nosso Deus? Que resultados temos quando nós tememos a Deus? E é a mensagem que nós vamos conhecer hoje através da palavra de Deus. Então eu queria, por favor, começar e pedir a todos vocês que pudessem abrir as Bíblias em Provérbios 8, versículos 13. Provérbios capítulo 8, versículos 13. Nós vamos ver aqui o que é o temor em Deus. Como nós devemos temer a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias, Provérbios 8, versículos 13. Provérbios 8, versículos 13. E eu abro aqui a minha Bíblia também. Provérbios 8, versículos 13. Assim diz a palavra de Deus. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu aborreço, diz o Senhor. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Então, pela palavra de Deus, nós vemos que o temor do Senhor é nós nos apartarmos do mal. Queridos irmãos e amigos, nós sabemos que tudo quanto nos desvia do caminho de Deus, tudo quanto nós fazemos em desobediência a Deus, isto dá-nos consequências terríveis. E a maneira de como nós devemos temer a Deus, na verdade, é nós nos apartarmos do mal e de todas as coisas más. Gostaria que abríssemos também Provérbios 1, versículos 7. Provérbios, capítulos 1, versículos 7. Assim diz a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então estamos a ver aqui, queridos irmãos e amigos, que temer a Deus é o princípio do conhecimento de toda a ciência. Se nós desejarmos obter conhecimento na palavra de Deus, se nós desejarmos crescer na palavra de Deus, devemos primeiramente temer a Deus.
E temer a Deus faz com que nós possamos viver uma vida ampla, abundante, sem muitos problemas. Vamos ver também o segundo ponto, o convite que Deus nos faz para nós, seu povo, nesta manhã. Gostaria que nós abríssemos Provérbios 8, capítulos 8, versículos 4. Provérbios 8, versículos 4. E nós vamos ler até aos versículos 17. Então diz assim a palavra de Deus, Provérbios 8, versículos 4. Diz assim a palavra de Deus: a vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque preferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade. Porque a minha boca preferirá verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas estas são retas para o que bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aqui vem o conselho de Deus. Aceita a minha correção, e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Assim diz o Senhor no versículos 12: eu sou a sabedoria, habito na prudência e acho a ciência dos conselhos. Versículos 13, aqui vamos entrar no temor do Senhor. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Então, queridos amigos, esta é a palavra de Deus e o convite que Deus nos faz nesta manhã. Nós somos convidados a temer a Deus. Somos convidados a ouvir a sua palavra. Por isso estamos aqui nesta manhã. Irmãos, sábado é um dia santo. É um dia escolhido por Deus para louvor e adoração a Deus. O dia pelo qual nós somos chamados a nos retirarmos das nossas atividades laborais durante a semana e nos recolhermos para estarmos em presença de Deus. Por isso estamos aqui nesta manhã, para honrar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quando nós estamos aqui, obviamente estamos no temor do Senhor. Gostaria que também vocês pudessem abrir Isaías 55. Vamos ver Isaías 55, o que diz a palavra de Deus. Isaías 55, versículos 3. Isaías 55, versículos 3. Vamos ler o 6 e o 7. Isaías 55. Assim diz a palavra de Deus. Deus nos convida nesta manhã. Inclinai os vossos ouvidos a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei concerto perpétuo, dando-vos as firmes benevolências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti. Então este é o convite que Deus faz. Se nós, queridos irmãos e amigos, inclinarmos os nossos ouvidos a Deus,
darmos ouvidos à sua palavra. Diz Deus que nós seremos exaltados, que pessoas virão ter conosco e vão nos reconhecer como filhos de Deus. Não é? Vamos, por favor, ler os versículos 6 e 7. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Pois que nós estamos a falar, queridos irmãos e amigos, a mensagem que nós estamos a ter tido todo esse tempo é sobre o fim dos tempos. E eu queria tirar vossa atenção para esse versículo. Diz a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que a palavra de Deus está-nos a fazer esse convite? Nós sabemos que permanentemente nosso tempo está quase esgotando. Nós estamos à beira do fim da história da humanidade. Os sinais, queridos irmãos e amigos, são patentes aos nossos olhos. Basta nós abrirmos as televisões e vermos os noticiários e vamos ver que nós estamos em cima do tempo. Diz Jesus lá em Mateus 24 que quando verdes a abominação no lugar santo, então sabereis que eu estou próximo. Então, esta palavra nesta manhã adverte-nos a que nós busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda vivemos, queridos irmãos e amigos, no tempo da graça. O tempo da graça é hoje. E se alguém está a ouvir a minha palavra nesta manhã, talvez não tenha convicção do que é servir a Deus, do que é ser cristão real, ter um coração de espírito reto e um coração puro, então deve ouvir essa palavra nesta manhã. Porque nós não temos muito tempo. A palavra que nós estamos a ouvir é que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As notícias desta última semana, não sei se são verdadeiras ou não, mas me parece que a perseguição na China já começou. Se vocês estão atentos às informações, então, em várias partes do mundo, nós temos tido já perseguições em vários lugares no mundo. E vários crentes estão a ser torturados, perseguidos por causa do nome de Jesus. Então nós vamos entrar em problemas, porque estamos a nos aproximar. Eu falei-vos que nós temos dois movimentos, dois acontecimentos presentes nesse momento. Eu vivo aqui na Inglaterra e estamos a falar sobre o Brexit. O Brexit é um dos sinais iminentes, queridos irmãos e amigos, da vinda de Jesus à Terra. Nós estamos a nos aproximar mais e mais a cada dia da vinda de Jesus. E neste momento, a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Somos todos convidados à salvação. Eu gostaria que vocês abrissem comigo Provérbios 2, versículos 4 e 5. Provérbios 2, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor: se como a prata a buscares, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Irmãos, essa é uma palavra de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando, orando, jejuando, para que nós possamos estar prontos para a vinda do nosso Mestre, de Jesus Cristo. A promessa que Jesus diz é que João 14, eu irei preparar-vos um lugar e virei outra vez.
E nesse momento, queridos irmãos e amigos, nós estamos a ver coisas que estão a se passar no nosso planeta inteiro. Nós temos problemas. Vocês estão a ouvir de muitas queimadas, terrenos que estão a ser queimados. Ainda agora a Austrália foi queimada outra vez. Tivemos os incêndios da Califórnia. A África, praticamente 1/3 da África está-se a incendiar. E queridos irmãos e amigos, isto não é à toa. São sinais da iminência de Jesus. Jesus está às portas. Meu conselho é que nós possamos tomar conhecimento dos tempos em que nós estamos a viver. Eu queria que nós pudéssemos ver quais são os resultados quando nós tememos a Deus. O que é que acontece quando nós tememos a Deus? Vamos abrir Provérbios 3, versículos 1, por favor. Provérbios 3, versículos 1. Assim diz a palavra de Deus: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Está aqui um conselho para que nós andemos no temor de Deus. Irmãos, conhecer a lei de Deus foi o meu desejo desde a idade de 12 anos. Eu tinha apenas 12 anos quando senti no meu coração o desejo de me batizar. Então meu pastor fez-me um convite. Eu fico muito feliz, irmão Manuel, de você desejar ser batizado. Mas a verdade é que antes de que você seja batizado, você deve aprender os mandamentos de Deus. Queridos irmãos, eu nunca tive dificuldades em buscar a Deus. E certamente até hoje isso me conduz nos caminhos que me conduziu até aqui. Sem muito problema, graças a Deus. Porque diz assim a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das coisas que nós temos dentro da lei de Deus é o 4º mandamento, que é sinal para os que buscam a Deus e aguardam a vinda de Jesus. E aqui diz que: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. A pergunta que eu me faço é: que mandamentos é que nós temos que nos lembrar? Nós sabemos que Deus chamou um dia Moisés no Monte Sinai para lhe dar as tábuas da lei, escritas pelo dedo próprio de Deus. Queridos irmãos, a lei, toda a Bíblia, foi escrita por homens inspirados por Deus. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Foram cerca de 40 homens que escreveram a Bíblia, todos eles por inspiração divina. Mas há uma coisa que se passou lá no Monte Sinai. Deus não permitiu a Moisés descrever as tábuas da lei. Deus escreveu com o seu próprio dedo. E vocês sabem porquê? Para que não haja erro da ortografia. Para que nós humanos hoje possamos não dizer: foi Moisés que escreveu. Queridos irmãos, diz a palavra de Deus que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então essa lei é santa. Eu gostaria que nós abríssemos Êxodo 20 e vamos rever um pouco o que Deus escreveu na lei. Por que a lei é tão importante para os últimos tempos, queridos irmãos e amigos? Vamos ver algo de muito interessante aqui dentro da lei. Quando temermos a Deus, a primeira coisa que um cristão deve fazer é meditar na lei do Senhor, porque ela nos serve como um espelho. Ela vai nos guiar e vai nos ensinar a nos conduzirmos
nos caminhos de Deus. Êxodos 20, nós temos aqui a leitura dos 10 mandamentos. Vamos entrar nos 10 mandamentos, irmãos. Êxodos 20, versículos 1. Assim falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Queridos irmãos e amigos, eu queria tirar a vossa atenção agora para o 4º mandamento de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Vejam, queridos irmãos, como Deus é tão preciso. Ele menciona filho, filha, servo, serva, animal, até a pessoa que nos visita dentro das nossas casas. Somos todos chamados a santificar o dia do sábado. Porque todos nós trabalhamos, levamos 6 dias de labor e nós precisamos de restaurar-nos no dia de sábado. Estarmos à presença de Deus para que Deus nos santifique, para que Deus nos refaça as nossas células para uma nova semana de trabalho. Então vamos ganhar forças com Deus, vamos ganhar coragem, sabedoria, vamos aprender a palavra de Deus. Por isso estamos aqui hoje, queridos irmãos e amigos. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Notem bem atenção para agora o final. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos irmãos, o sábado não é um dia comum qualquer. É um dia específico para a adoração a Deus. O temor de Deus começa no princípio que nós, como cristãos, como crentes, devemos buscar a Deus no dia do sábado, que é o dia do Senhor biblicamente escrito. Lembre-se que quando Jesus esteve lá no deserto e lutou contra Satanás, Jesus dizia, está escrito. E Satanás dizia, também está escrito. Somente o que está escrito, queridos irmãos e amigos, é válido para o cristão. E se alguém me dizer, irmão Manuel, a palavra de Deus está incorreta ou está em falta, tem alguma falha, eu vos digo pela palavra de Deus que ela não tem falha, ela é completa e ela é santa. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é livro inspirado por Deus, escrito por homens inspirados por Deus. Então Deus, na sua misericórdia, não vai permitir que nós possamos escrever qualquer coisa. A palavra de Deus ela é sagrada.
Queridos irmãos, aqui nós temos a lei. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou. Deus deu a bênção. O dia do sábado e o santificou. Irmãos, santificação é o que nós fazemos, que nós somos separados do mundo. Santificado quer dizer separado para Deus. Então, por isso, nós dissemos os santos do Senhor. Quando nós somos crentes, somos chamados os santos, então nós somos chamados a nos separarmos do mundo e das coisas que há no mundo. Eu entendo que nós somos pecadores, está escrito na palavra de Deus que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Não impede que nós pequemos, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, nós vivemos nesse mundo. Até passarmos daqui para a Canaã celestial, nós vamos pecar. Não há nada que nos impeça de não pecar, porque a nossa natureza é natureza pecaminosa. Desde os dias dos nossos pais, Adão e Eva, assim como eles pecaram, transferiram a consequência do pecado sobre cada um de nós e cada ser que nasce neste planeta. E não há nada que nós possamos fazer para retirarmos a natureza do pecado. Então, como nós podemos nos libertar dessa carga, dessa vida pecaminosa? Entregando-nos de coração, nos entregando de coração a Cristo. Queridos irmãos e amigos, diz que Deus amou o mundo e isso de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não sofra, não tenha angústia, não tenha problemas que o mundo tem tido. E muitas vezes sem solução. Agora, eu quero atirar aqui a vossa atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, eu e vocês que estão aí, vocês que estão a ouvir a palavra de Deus hoje, se vocês estão aqui presentes é porque vocês creem num Deus, Criador dos céus e da terra. E é Deus que santificou, tirou o sábado para que nós viemos em lembrança da criação e nos tomemos nos braços de Deus. Para que Deus tenha o privilégio de nos retificar as nossas células, a nossa mente, corpo e alma. Para estarmos aptos para mais uma nova semana. Essa é a função do sábado. No sábado, que seja chamado um dia santo, para que nós separemos neste dia especial da semana, para nos consagrarmos às coisas de Deus. Então, sábado é para nós ouvirmos, meditarmos a palavra de Deus, visitarmos um familiar que nunca foi visitado, visitarmos prisões, amigos que estão deixados há muito tempo. Então, este é um dia específico para fazermos todas essas coisas. Deixamos os nossos trabalhos e vamos tratar das coisas de Deus, falar coisas que nos competem segundo a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Então, diz assim a palavra de Deus, continuando nos 10 mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui há uma promessa. Queridos irmãos, se nós, dentro da lei de Deus, nós aprendermos a respeitar mãe, pai, diz Deus que Ele vai prolongar a nossa vida. E muitos de nós vivemos em rebelião para os nossos pais, para nossa mãe, nosso pai, quanto mais para nosso Deus. O que é uma rebelião? É quando nós não seguirmos
às instruções dos nossos pais. Vamos por o exemplo que você é um pai ou uma mãe. Gostaria que seu filho fosse à escola. E ele dissesse assim a cada manhã: eu não quero ir à escola. Claro que você é um pai, é uma mãe, vai ficar triste com aquela criança. Porque o dever dele, pequenino, é ir à escola, é ir aprender. Agora, se a criança é rebelde e não quer executar o pedido dos seus pais, ela é uma criança rebelde e então sai fora dos estatutos divinos. Assim somos nós quando nós não obedecemos às leis de Deus. Somos chamados filhos rebeldes. Então Deus não aprova. Aqui a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Honrar é o que nós estamos a ver hoje. Temer nosso pai não é ter medo do nosso pai e da nossa mãe. É nós devermos temer a eles, porque eles são os nossos progenitores. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Aqui tem um grande conselho. E, queridos irmãos, eu quero vos dizer que hoje, muitas vezes eu fiquei triste e deixei de ir à igreja por causa da contenda entre irmãos, por causa do mau testemunho, por causa dos falatórios. Não dirás falso testemunho. Muitas vezes nós estamos prontos a apontar o nosso dedo a qualquer pessoa. E diz a palavra de Deus que nós não devemos fazer mau testemunho. Não devemos testemunhar, falar mal das pessoas ou falar coisas que nós não fizemos ou as pessoas não fizeram. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Queridos irmãos, a cobiça é um dos problemas que nós temos na humanidade. O vizinho, o irmão tem um carro lindo e eu também quero ter. Eu cobiço para ter uma coisa igual, mesmo não podendo obter. Mesmo não tendo dinheiro suficiente para fazer, então eu quero essa coisa. Então vou entrar no espírito da cobiça. O cobiçar uma mulher, por isso é que a Bíblia está bem clara aqui. Não cobiçarás a casa. A gente entra muitas vezes, e sinceramente é uma coisa que eu aprecio muita gente, elas entram para uma casa e olham para tudo que é canto. E acham que radiografiam a casa toda e querem desejar tudo. Tudo que há dentro de uma casa eles querem. Os quadros, as pessoas, as decorações. Então as pessoas começam a ter uma cobiça das coisas que não lhes pertencem. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Grande problema dos homens hoje. A gente olha uma mulher bonita e já tem o desejo no coração. Jesus diz que quando tiveres o sentimento no teu coração, já começa a germinar o pecado. Muito cuidado. Não cobiçar a mulher do outro. Vamos olhar para uma mulher solteira, uma mulher que não tem ninguém, que é nossa amiga, que possa conversar conosco, mas não vamos pôr um olho na mulher de quem já tem marido ou de quem já tem uma mulher. Mulheres não olhem para os maridos dos outros. Esse é um conselho divino. Não devemos cobiçar nada do nosso próximo. Essa é a lei dos 10 mandamentos, irmãos. E o temor do Senhor começa na lei dos 10 mandamentos. Então vamos ver quais são os resultados. Os resultados de quem teme a Deus. Vamos ouvir Provérbios 3, por favor. Provérbios 3, e vamos começar a ver os versículos 1 e para diante. Provérbios 3, vamos ver o que é que resulta quando nós tememos a Deus. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, os mandamentos que acabamos de ver.
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Vejam só, a bênção que nos corre quando nós tememos a Deus. Diz a palavra de Deus que anos de vida nos serão acrescentados e de paz. Vida, paz de paz. Não te desampara a benignidade e a fidelidade, atas ao teu coração e escreve-as na tábua do teu coração. Então o temor de Deus começa por nós também amarmos de coração e sermos fiéis às pessoas. Jesus diz, Mateus 5,44, amai os que vos maldizem, bendizei os que vos perseguem e vos odeiam. Jesus faz o contrário daquilo que nós queremos normalmente fazer. Nós somos amigos de quem é nosso amigo e somos inimigo de quem é nosso inimigo. Ora, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus diz que o temor de Deus começa quando nós começamos a orar para as pessoas que nos perseguem, para as pessoas que nos maldizem. Muitas vezes é muito difícil de nós colaborarmos, na verdade, compactuarmos com essas pessoas, mas no demais nós temos que ser perdoadores. Entender que dentro do temor do Senhor nós devemos atar a benignidade, sermos benignos e fiéis com as pessoas. Então acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, quando nós tememos a Deus, irmãos, as pessoas vão achar graça em nós. Elas vão se sentir felizes de terem a nossa presença. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Versículo 5. Eu estou a ler o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então vamos ler o versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Está aqui Deus a nos convidar de como nós podemos temer a Deus. Vamos sair da vida pecaminosa, do sentimento odioso, o sentimento de rejeição pelo nosso irmão, pela nossa amiga, pelo nosso marido, mulher que nos magoa. Nós temos que ser misericordiosos, irmãos. Então, diz o versículo 8, prestem bem atenção, isso será remédio para o teu umbigo e médula para os teus ossos. Então, o temor do Senhor, nós vamos encontrar grandes benevolências, grandes benefícios. Vai nos ajudar a não cairmos doentes, a não termos problemas de saúde. Eles vão nos afastar das doenças, vão nos afastar dos problemas de depressão e todas as coisas más que tocam a saúde do corpo humano. Filho meu, conselho de Deus, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão. Se Deus nos repreende hoje, irmãos, é para nosso bem. Como nosso pai, nossa mãe, quando eles nos repreendem, é porque eles nos amam, não é porque eles nos querem mal. Eu ainda não conheci nenhum pai, por mais maluco que seja, nenhuma mãe, por mais desvairada que ela possa ser como ser humana, desprezar um filho que ela ama, ou um filho que ele ama. Nós amamos de coração os nossos filhos. E então diz que se nós não rejeitarmos as correções que Deus nos faz, nós seremos bem-aventurados.
Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem, versículos 13, que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, no temor de Deus, nós vimos no princípio, não é? O temor de Deus, o que é? Vamos voltar aqui. O temor de Deus é o versículos, Provérbios 1, versículos 7. O temor de Deus é o princípio da ciência, princípio da sabedoria, princípio da instrução. Queridos irmãos, nós hoje aceitamos e convidamos nossos filhos a irem para as universidades, irem para as escolas, serem formados. Mas a melhor escola, a melhor universidade para nós seria que nós todos aprendêssemos bem a palavra de Deus. Porque diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a ciência. Se nós temermos a Deus, irmãos, nós vamos ter conhecimentos gerais. Deus vai nos capacitar de tal maneira, a nossa inteligência vai se abrir, porque nós somos criados segundo imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Eu queria que nós pudéssemos abrir também Deuteronômios 28. Vamos ver Deuteronômio 28, versículos 9. Deuteronômios 28, versículos 9. O que é que diz a palavra de Deus aqui? O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. O resultado de nós temermos a Deus vai fazer com que Deus confirma a nossa vida, a nossa família, o nosso grupo. Por exemplo, eu sou africano. Eu nasci em África e tenho um grupo que me pertence a mim, na raça africana. Nós nascidos no Sul, pertencemos à raça Banto. Diz que o Senhor te confirmará por povo. Então nós já não vamos ser chamados Banto, a raça Banto, vamos ser a raça eleita de Deus. No temor de Deus nós vamos ganhar a confiança do nosso próprio Deus. Quando nós guardarmos os mandamentos de Deus e andarmos nos seus caminhos. Ora, como nós podemos andar no caminho? Como nós podemos saber qual é o verdadeiro caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aqui uma resposta, irmãos. Não procurem caminhos fora de Jesus Cristo. Não procurem conhecimento fora de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, aprendi com o apóstolo Jorge Tadeu, que a Bíblia, a palavra e Jesus são um. Não há separação. Então se você diz, irmão, eu não vejo Jesus, eu não consigo ver nada, olhe para a palavra de Deus. Assim aprendi com o apóstolo Jorge Tadeu. Olhe para a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, inspire-se nas palavras de Deus. E Deus vai lhe trazer conhecimento, revelação, paz, sossego, tranquilidade. Então o Senhor te confirmará por povo santo, que tem jurado quando guardares os mandamentos de Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Queridos irmãos e amigos, no mundo de hoje, é um mundo cruel. Nós sabemos que estamos a viver momentos dificultosos em todo o planeta Terra. E já não há segurança que nós tínhamos antes. Agora nós tememos andar nas ruas mesmo durante o dia. Mas vejam só o que diz a palavra de Deus. Todos os povos da terra verão que nós seremos chamados
pelo nome do Senhor, quer dizer, filhos, não é do Sr. Norton, filho do Manuel, filho do José. Os mundos lá fora, as pessoas lá fora nos verão como os filhos de Deus. Por isso está lá escrito em João: serão chamados todos os filhos de Deus aos que obedecem à palavra de Deus e seguem os conselhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus somente as pessoas que obedecem a Deus, às leis de Deus. E então todos terão temor. Quer dizer que quando aconteceu-me a mim uma vez, entrar numa repartição cheia de pessoas. Sinceramente isso aconteceu, aqui em Londres. Eu entrei no consulado português e estava cheio, irmãos. Entrei com a minha irmã, por acaso estava com a minha irmã Esther. E naquele dia, não sei por que virtude, depois de ter feito o PDC, Preparação Diária do Cristão, eu meditei nessa manhã, na verdade, e fui pedir a Deus ajuda para o problema que eu tinha que resolver lá. Tinha que tirar o passaporte com urgência para viajar e eu cheguei à embaixada. Vocês sabem o que aconteceu? Estava abarrotado, irmãos. E o diretor daquela organização, do consulado, ele apontou o dedo de toda a gente e diz: o senhor que está lá atrás de camisa branca. E eu olhei para trás. Eu não vi ninguém mais que tinha uma camisa branca, era eu. Olhei para os lados, não tinha ninguém. E por que aquele senhor chamou-me? Ele não me conhecia primeiramente, nunca tive contato com aquele senhor. Por que ele achou graça aos meus olhos de me chamar particularmente para adiantar o meu processo? Irmãos, isso acontece muitas vezes na vida do cristão. Porque nós somos cobertos de uma áurea celeste. As pessoas no olho comum nos veem normal. Mas quando nós abrimos o mundo espiritual, nós somos privilegiados na verdade. Há aqui um jovem que deu recentemente, que falava na televisão, no Facebook, e estava a pedir oração porque o caminhão estava a incendiar-se. E ele pediu ajuda a Deus. Irmãos, neste dia nós já dizemos: mas não existe milagre. Existe milagre, isso aconteceu há dias. E aquele motorista saiu do caminhão porque o caminhão estava a queimar. Ele dobrou-se de joelhos na estrada, irmãos. Pediu em oração a Deus que mandasse chuva. E nós vimos pelas câmaras que era um pleno meio-dia. Era impossível haver chuva naquele momento. Mas quando aquele homem se dobrou os joelhos e ergueu e pediu a Deus em oração para que Deus mandasse chuva, após uma meia de 20 minutos, a chuva veio e apagou o fogo do caminhão. Esse é o resultado de quando nós tememos a Deus. Pelo temor de Deus, Jesus foi ressurreto. Jesus teve o poder da ressurreição porque Jesus temia o Pai. Jesus amava o Pai dele e ele temia, ele fazia aquilo que Deus lhe mandava. Aliás, ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Oh, queridos irmãos e amigos, quanto nós seremos abençoados quando nós obedecermos às leis de Deus. Gostaria de abrir Deuteronômios, já li com vocês, Deuteronômios 9, versículos 10. Nós vimos o 10 também. Então vamos ver o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo. Notem bem. Há muita gente que diz: eu sou maltratado, eu me sinto um coitadinho. A vida não corre bem. Diz a palavra de Deus que quando nós tememos a Deus, a nossa vida é por cima e não por baixo. Por cabeça, quer dizer, nós vamos andar com cabeça erguida, felizes.
quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares e o fazer. Então, queridos irmãos, o conselho de Deus nesta manhã é que nós temamos a Deus, que nós possamos andar nos seus caminhos. Lembrarmos de que dia de sábado é um dia de nós estarmos na sua presença, ouvirmos as palavras de Deus, aprendermos com Deus os segredos para a nossa vida futura, diária. Esse é o temor de Deus. Eu queria acabar com vocês, nesse momento, contando-vos a história do rei Belsazar. Então havia um rei lá no tempo do passado, no Império de Babilônia, depois de morrer o grande, como é que se diz, o rei Nabucodonosor, que era o pai, o primeiro rei instituído por Deus, o primeiro império humano. Tinha um rei, chamava-se Nabucodonosor, e ele andou um pouco desobediente, Deus corrigiu ele então achou que Deus deveria ser honrado, e ele começou a temer a Deus. Agora teve um filho rebelde. Esse filho não queria ter temor a Deus. Nós vamos conhecer essa história um pouco, abrindo o Daniel, capítulo 5. Vamos olhar um pouco para essa história, para terminar. Daniel, capítulo 5. Vamos ver o que é que se passou aqui. Daniel, capítulo 5. O que é que aconteceu aqui com este senhor? Filho de um rei, que deveria ter conhecimento da realidade da vida do seu pai, que desobedeceu a Deus por 2 vezes, irmãos. Deus teve que puxar a orelha ao rei Nabucodonosor por 2 vezes. Mas mesmo assim, o filho não aprendeu a lição. Então nós temos aqui uma história. E a história nós vamos terminar. O banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Então esse era um rei que substituiu o pai. O pai morreu, obviamente, e o filho veio ao poder. Mas ele não respeitava nada das coisas de Deus. Irmãos, aquele homem era um rei que não temia Deus. Então aconteceu que um dia ele vangloriou-se e disse: eu vou dar uma festa grande, como nos damos as nossas festas. E aquele homem deu uma festa e trouxe lá as mulheres, os amigos. Mas como ele era rei e tinha deixado e porque o seu pai tinha deixado herança nele e utensílios sagrados também do templo da igreja, recuperados em Israel, quando Nabucodonosor citou a cidade de Jerusalém, ele trouxe o rei Joaquim, que era o rei de Israel, o povo resto que estava lá em Jerusalém, ele imprisionou todos e trouxe para a Babilônia. E então aquele rei temia a Deus e guardou os utensílios do povo de Israel. Eram utensílios sagrados, irmãos. Copos, taças, em que nós, por exemplo, nós usamos esses copinhos para beber a Santa Ceia. Por exemplo, hoje, os copos, as coisas santas que aquele rei guardou, de coração e com muita atenção, ele disse: aqui são coisas de Deus, eu não vou mexer. Mas aquele filho desvairou-se. Então foi tocar nos utensílios sagrados de Deus. Aquilo pertencia ao templo. Então vamos ver o que é que aconteceu. Quando nós não tememos a Deus, irmãos, o que é que nos acontece? Vamos começar a conhecer a história desse menino, desse rei. Vamos começar a ler um pouco versículos 11. Eu disse Daniel capítulo 5, versículos 11. Então, resumindo a história, diz assim a palavra de Deus: há no teu reino um homem que tem os espíritos dos deuses... Antes disso, eu queria dizer que o rei, durante aquela festa, durante a noite da festa, ele teve uma imagem de uma mão que estava a escrever na parede.
E então aquele rei temeu, ele não sabia nem que estava escrito em, sei lá, em hebraico, qualquer coisa assim, ou galdeu. E o rei ficou a tremer e não conseguia. Então ele procurou os homens sábios da tribo dele, do povo dele, que pudessem dar interpretação daquelas palavras. E ninguém podia dar, irmãos. Então aquilo era uma palavra divina e somente um homem de Deus, consagrado para as coisas de Deus, teve revelação daquela palavra. Então ele chamou todos os conhecedores, os sábios, os cientistas, ninguém deu resposta. Então há uma senhora, um menino que diz que, olha, vão lá chamar aquele senhor, o cristão, o homem que acredita em Deus. Então foram chamar o profeta Daniel. E o profeta Daniel se aproxima dele e vai falar. Há no teu reino um homem do espírito, que tem o espírito dos deuses, versículos 11, irmãos, não se esqueçam. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Profeta Daniel. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos eunucos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Então, quando o rei Nabucodonosor teve problemas para interpretar o sonho, alguém lhe indicou também que o profeta Daniel era o único que pudesse decifrar os sonhos. Então, dentro de todos os cientistas que estavam lá, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, então ninguém podia adivinhar, somente Daniel. E diz assim a palavra de Deus no versículos 12: porquanto se achou neste Daniel um espírito de excelência, e a ciência e o entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dívidas, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar, chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então apresentaram Daniel ao rei, e o Daniel vai se introduzir ao rei. Diz assim o versículos 18. Vamos rapidamente ver isso para terminar. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas temiam e tremiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria batia. Aquele rei tinha todo o poder, irmãos. Não é como os presidentes que nós estamos a ver da altura. Só comandam lá uma parte do reino, América é americanos, Angola é para os angolanos, mas aquele rei estava a dominar tudo, o mundo inteiro. Deus o deu tanta sabedoria, tanta coisa para ele poder controlar tudo. Diz assim o versículo 22. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isso. Olha, aquele filho conhecia a vida do pai, soube que o pai foi castigado por Deus e mesmo assim abominou, desonrou as coisas santas de Deus. Não teve temor a Deus. E te levantaste contra o Senhor, versículos 23, irmãos, não se percam, por favor. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa de Deus, dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho por eles, e além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Nós vimos, irmãos, nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Aqui o rei está a adorar tudo o que é Deus. Deus de ferro, Deus de prata, Deus de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem,
nem sabem mais a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Então o que é que está a acontecer? Aquele rei desvairou-se, irmãos, começou a beber o vinho. Eu ia vos contar uma história, mas não é para hoje, essa história vai ficar para a próxima vez. Então, aquele rei embebedou-se, esqueceu dos preceitos divinos, irmãos. Então ele começou com as mulheres, as amantes, as concubinas, a alegrar-se, a fazer a festa e tocou nas coisas santas. Vamos ver o que é que aconteceu. Então logo apareceu uma mão na parede e estava a escrever. Vamos ver qual é a escrita. Versículos 25. Esta, pois, é a escritura que escreveu a mão de Deus. Men, tekel, usarsim. O farsim. Men, tekel, usarfim. E nós temos o significado, queridos irmãos, dessas palavras. São palavras que o anjo, a mão de Deus, escreveu quando aquele homem estava a abominar as coisas de Deus. Não estava a ter temor. Esta é a interpretação daquilo. Men, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Esse é o segundo império que vem logo após a queda do império da Babilônia. Queridos irmãos e amigos, nós vamos terminar aqui, só para dizer que quando nós não tememos a Deus, então nós temos consequências terríveis. Irmãos, Deus poupou a vida daquele pai, aquele primeiro rei que foi posto, Nabucodonosor. Agora vem o filho, desonra o pai, conhecendo ele também o problema que o pai já tinha tido. Mas mesmo assim ele desonrou a Deus, não teve temor a Deus. Então aparece aquela mão e diz, Men, tekel, usarfim. Esta interpretação, contou Deus o teu reino e acabou. Pesado fostes, ó rei, na balança e fostes achado em falta. Dividido foi o teu reino e foi dado aos medos e aos persas. Vamos ver o que aconteceu naquele homem naquela noite, irmãos. Tomem muito cuidado, essa é uma palavra de Deus e que nós estamos aqui a aprender hoje. Há o temor de Deus. O temor de Deus é importantíssimo. Naquela mesma noite, versículos 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Médio, ocupou o reino na idade de 72 anos. Então aquele reinado, o Império Mundial, acabou, irmãos. Por causa do não temer a Deus. Então diz lá no Apocalipse, nós vamos ver aqui Apocalipse, o que é que diz? Apocalipse, vamos abrir aqui em Apocalipse, algures, eu queria terminar com essa palavra para vocês. A palavra dos 3 anjos. E vi um outro anjo. Isso é Apocalipse 14, irmãos, perdoam-me. Apocalipse, capítulos 14, versículos 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Queridos irmãos e amigos, 3 anjos vão proclamar o evangelho nos últimos dias que nós estamos a viver no nosso planeta. Para que nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, da realidade do nosso viver e nos consagrarmos a Deus. Nos prepararmos para entrarmos na reta final.
o tempo da graça, queridos amigos, vai terminar. Brevemente nós não teremos mais Bíblias. Eu hoje estou a segurar uma Bíblia. Eu tenho a palavra de Deus na minha mão. Vocês devem conhecer que diz a palavra de Deus que nos últimos tempos esta palavra não será para nós, ela nos será retirada. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, irmãos, nós não saberemos como andar nos caminhos de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O temor de Deus faz com que nós vivamos longa vida e uma vida de paz. Então diz aqui: e vi o outro anjo voar. Apocalipse 14, versículos 6. Pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo e língua e povo. Pela graça de Deus, queridos irmãos, nós estamos a entrar em qualquer lugar pela via internet. Eu estou a pregar aqui via satélite, via internet, através do Facebook, e tenho respondido, tenho tido comunicação em todas as partes do mundo. Hoje de manhã eu estava a falar com 2 pessoas de Benguela. Certamente estão a escutar a minha mensagem nesta manhã. Louvado seja Deus. Olha, para todos vocês, um grande abraço. E muita gente está longe. Eu recebi uma chamada de São Domingos, numa das ilhas dos Estados Unidos da América. Um amigo meu. Irmão Manuel, muito obrigado pelas mensagens. Nós estamos a receber. Os 4 cantos da terra estão a receber a mensagem de Deus. E se nós ignorarmos, irmãos, essas mensagens, esse chamado que nós estamos a fazer hoje, diz aqui o Espírito de profecia que vai haver o grande clamor durante todo o planeta, todo o planeta, diante de todo o planeta, vão haver 3 anjos que vão proclamar, como eu estou a pregar hoje, a palavra de Deus, irmãos, para que nós estejamos prontos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda e a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Começando por mim, irmãos, que nós tememos a Deus mais e mais. Que nós possamos tomar conhecimento do dia a dia que está-se a passar agora na atualidade. Estarmos prontos para quando se der o sinal de iminência para a preparação do fim. Então nós saberemos que o nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está na sua glória. Essa é a minha palavra para a igreja. Para todos vocês que estão em audiência, por favor, transmitam isso aos vossos amigos, vossos familiares. E se vocês amam, certamente vocês amam vossos familiares, vossos irmãos, vossos amigos, não percam a ocasião de dar essa mensagem. Queridos irmãos e amigos, eu que está no meu espírito gritar na internet para que o mundo se salve. Lá no tempo de Noé, Noé falou, durante 40 dias e 40 noites, ele teve o privilégio de salvar. Mas ele não conseguiu. Porque durante aqueles anos todos que Deus deu a Noé de criar a arca, fabricar a arca, pôr todas as coisas lá dentro, os animais entraram, os vegetais, Noé pôs lá as frutas, as árvores, para nada desaparecer, tudo o que Deus criou. Deus disse, traz 2 a 2, 7 a 7, e Noé pôs tudo lá. Irmãos, sabem quem é que não entrou na arca? A raça humana. Apenas se salvou Noé, os 3 filhos, Sem, Sam e Jafé, e as mulheres e a sua mulher, a mulher de Noé. 7 pessoas, irmãos, se salvaram naquela arca. E naquela época não tinham tanta gente como temos hoje. Mas a minha mensagem é que os meus amigos, queridos irmãos, amigos de Benguela, de Luanda, da América, China, Japão, todos vocês que tenham tido contato comigo, por amor de Deus, anunciem essa mensagem. Façam transmitir essa mensagem às pessoas para que elas sejam salvas, preparadas
para a vinda do nosso Mestre. Nós estamos na iminência, na reta final, irmãos. Então a minha mensagem é esta para essa manhã, para que cada um de nós tome conhecimento daquilo que está-se a passar na verdade, no mundo inteiro. E a promessa é que durante os tempos desses reis, diz a palavra de Deus, o reino de Deus será formado e vai pietinar e desfazer todos os impérios do nosso planeta. Mas aí nós não estaremos mais aqui. Todos vocês que creem em Deus seremos arrebatados para vivermos no céu com Cristo. Só estará aqui os que não crerem nessa palavra, irmãos. Então, por amor de Deus, anunciem essa palavra. Transfiram essa palavra. Façam passar a mensagem. Porque o tempo está próximo. Quando os 3 anjos bladarem nos céus, nos 4 cantos da terra, então nós vamos ver. Vai haver um mover tremenda. E o planeta, as potências dos céus vão se abalar. E Jesus virá. Essa é a minha oração para cada um de vós e o meu desejo para cada um de vós também. Vamos orar, irmãos. Eterno Deus e eterno Pai, muito obrigado por esses momentos de meditação da Tua Palavra. Pai, eu me entrego inteiramente a Ti e Te louvo e Te agradeço. Obrigado pelo privilégio que Tu me dás de poder falar a Tua Palavra ao mundo. Pai, toca no coração de cada pessoa nesta manhã. Todas as pessoas que estão a ouvir essa mensagem, as pessoas que ouvirão através do Facebook ou outros órgãos de comunicação. Pai, liberta, cura, santifica. Resolve todos os assuntos que nós temos a resolver pelo Teu poder, Senhor. Nós nos entregamos a Ti e nos rendemos a Ti para a honra e glória do Teu santo nome. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela vossa presença e nos veremos próximo sábado às 10h30. Amém? Até já.